Nomes, não sou sincero. Cristo fala igual aqui dentro. Resenha viva sem mistério. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso espaço de estudo. Eu me chamo Rafael e é uma alegria ter a sua companhia para mais uma jornada de conhecimento. Para esse estudo, eu preparei um material de apoio completo, com todas as referências e notas, e está disponível na descrição do vídeo. Se você estiver apreciando esse trabalho, quer continuar crescendo em conhecimento conosco, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Dito isso, vamos ao que interessa. Resenha podcast pra ti. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos abordar um tema que, assim, frequentemente acende debates na igreja, né? O papel da mulher na pregação e na liderança. Com certeza. É um daqueles assuntos que mexe com convicções bem profundas. Exato. E a base para nossa exploração hoje vai ser um estudo teológico específico chamado A Mulher, a Pregação e a Autoridade na Igreja. É um material, sim, bem denso. Sim, que tenta trazer umas nuances importantes para essa discussão toda. Isso. E o nosso objetivo aqui não é só chegar num pode ou não pode, sabe? A gente quer mergulhar nas distinções que esse material específico faz. Principalmente entre o que seria a função de pregar e o que seria o ofício de autoridade, de governo mesmo na igreja. Ok, vamos tentar desmistificar isso um pouco. Perfeito. Acho que clareza nos termos é, assim, fundamental. Muitas vezes a conversa trava aí, né? As pessoas usam as mesmas palavras, mas com ideias diferentes por trás. Verdade. Então, entender como essa fonte define pregação e autoridade, a partir da Bíblia, é o primeiro passo. Indispensável mesmo. Ótimo. Então, a primeira questão-chave que o material levanta é como a Bíblia entende o ato de pregar. E, mais especificamente, que tipo de autoridade é aquela que Paulo menciona lá em 1 Timóteo 2 como restrita. Olha, é interessante como o estudo começa essa análise. Ele propõe uma conexão bem direta entre a pregação, tipo como a gente pratica hoje, e o dom espiritual de profecia, aquele descrito lá no Novo Testamento. Ah, profecia. Interessante. A fonte até cita um novo dicionário de teologia para definir o profeta do Novo Testamento. Basicamente, alguém que fala da parte de Deus. E isso não era só prever o futuro, tá? Não. Não só, embora acontecesse, né? Temos o exemplo de Ágabo em Atos, que previu a fome e a prisão de Paulo. Lembro disso. Mas a função principal da profecia no culto, pelo menos como Paulo descreve lá em 1 Coríntios 14, era mais para o presente mesmo. Ele diz, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Edificação, exortação, consolação. Isso. E tinha também a capacidade de revelar o que estava no coração das pessoas, sabe? Convencer até os incrédulos. Paulo fala disso também. Entendi. Agora, um ponto-chave que essa análise ressalta é sobre a autoridade dessa profecia do Novo Testamento. Parece que ela tinha um peso diferente do ensino dos apóstolos, por exemplo. Como assim diferente? Paulo manda que as profecias ditas na igreja sejam julgadas ou discernidas pelos outros. Está lá em 1 Coríntios 14, 29. Ele nunca diz isso sobre os ensinos dele mesmo, entende? Isso sugere níveis diferentes de autoridade. Faz sentido. E é aqui que a coisa fica bem interessante, né? Porque a argumentação central do estudo é que a nossa pregação de hoje, esse ato de proclamar a Bíblia para edificar, exortar, consolar, seria funcionalmente o equivalente a esse dom de profecia. Exatamente essa linha. O material até menciona o manual bíblico do John MacArthur, que sugere algo parecido, que com o fim da revelação bíblica, a profecia hoje se manifestaria principalmente pela pregação da palavra que já temos. Isso. E aí vem o ponto crucial. Se essa conexão funcional entre pregação e profecia for aceita, a fonte nos lembra de algo que está claro nas Escrituras. Mulheres recebem o dom de profecia. Ah, sim. Isso é explícito. Muito explícito. Tem a promessa de Pentecostes em Atos 2, que Pedro cita. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, sem distinção nenhuma de gênero. Claríssimo. E tem 1 Coríntios 11.5. Ali Paulo não proíbe, de jeito nenhum, ele regulamenta como as mulheres deveriam orar e profetizar na igreja. Isso mostra que era uma prática que acontecia, era reconhecida
Precisava de ordem ali em Corinto, mas não era proibida. Então, a conclusão parcial que essa perspectiva levanta é bem forte. Se pregar é, na prática, profetizar, e a Bíblia diz que mulheres profetizam, então a função de pregar em si não seria algo exclusivamente masculino. Exato. A questão muda de foco. Pois é. Não é mais se a mulher pode proclamar a palavra, mas qual é a natureza da autoridade que está envolvida quando ela faz isso. Certo. Perfeito. Esse é o ponto de virada. E isso nos leva direto para o segundo conceito-chave, autoridade. E aí entra aquela passagem super conhecida, 1 Timóteo 2,12. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Que luz esse estudo joga sobre essa autoridade específica? A análise aqui foca bastante na palavra grega usada por Paulo. O Novo Testamento tem diferentes palavras para autoridade, né? Sim. A mais comum é exousia, que geralmente significa uma autoridade delegada, um direito de agir. Mas em 1 Timóteo 2,12, Paulo usa um termo bem mais raro, autentem. Autentem. Nunca tinha reparado nessa diferença. É bem específico. E o fascinante aqui é como o estudo explora essa palavra, usando comentários, léxicos. Autentem parece ter uma carga mais forte, talvez algo como dominar, agir com autoridade própria, ou até mesmo ser o autor, a origem de alguma coisa. Será a origem. Interessante. Sim. E no contexto lá de Éfeso, onde Paulo estava combatendo ensinos distorcidos, falsos mestres, a interpretação que o estudo oferece é que Paulo estaria proibindo um tipo de ensino que se colocava como fonte da doutrina, sabe, de forma ilegítima, querendo impor algo novo em vez de se submeter à autoridade apostólica que já existia. Entendi. Seria uma autoridade que se autoestabelece, que quer ditar as regras doutrinárias. Isso, que quer ser o autor da doutrina. E o estudo contrasta esse tipo de autoridade com o que ele chama de autoridade governamental. Essa sim ligada ao ofício do presbítero, do bispo, aquela liderança descrita em Timóteo 3 e Tito 1, responsável pela direção doutrinária geral, pela disciplina na igreja local. É uma autoridade de cargo estrutural. Exatamente, uma autoridade de ofício. E essa autoridade, na visão do estudo, é diferente da autoridade que é inerente à palavra de Deus quando ela é pregada. Ah, ok. Explica melhor. Quem prega, seja homem ou mulher nessa visão, não fala por autoridade própria. Fala com a autoridade que vem das escrituras que está expondo. A autoridade da mensagem, não do mensageiro em si, ou do cargo dele, entende? Entendi. A autoridade reside na palavra sendo proclamada. Para tentar visualizar essa diferença, o material usa uma analogia, né? Algo sobre lei e ordem. Isso, uma analogia bem útil. Como é que ela funciona? Pensa assim, existe o poder legislativo, é quem estabelece as leis. Na igreja, a lei fundamental é a palavra de Deus, as escrituras. Ok. A liderança pastoral estabelecida, os presbíteros, funcionaria como os guardiões dessa lei, responsáveis pela interpretação correta, pela aplicação no governo da igreja. Eles teriam autoridade legislativa delegada por Deus. Certo, os legisladores da igreja local guardando a doutrina. E a pregação, onde entra? A pregação seria como o poder executivo. Pensa num policial na rua. Ele não cria a lei, certo? Ele a executa, aplica no dia a dia. Entendi. A pregação, dentro dessa analogia, seria essa função executiva. Proclamar e aplicar a lei, a palavra de Deus, que já foi estabelecida por uma autoridade superior, Deus, e a liderança que guarda a doutrina. Então, a pessoa que prega, homem ou mulher? Isso, não importa o gênero, atua como esse executivo da palavra. Proclama o que Deus estabeleceu e que é guardado pela liderança. Não tem autoridade sobre a palavra para mudar, nem age como autoridade governamental final da igreja. A função é feita com permissão e sob a cobertura espiritual da liderança que tem autoridade legislativa local. E amarrando isso tudo ao argumento central do estudo. A mulher que prega, nesse modelo, estaria executando a palavra sob a estrutura de autoridade da igreja. Ela não estaria, portanto, usurpando aquele papel legislador
ou a autoridade governamental Autentheim, que a interpretação do estudo sobre 1 Timóteo 2 vê como proibido. Exatamente. A autoridade que ela exerce seria a da própria mensagem de Deus, não uma autoridade pessoal ou de ofício de governo sobre a congregação. Ok, então temos essa proposta clara. A distinção entre a função da pregação, ligada à profecia, aberta às mulheres, versus o ofício de autoridade governamental, ligado ao presbitério, restrito aos homens, segundo essa leitura. Agora, como é que essa lente ajuda a gente a harmonizar aquelas passagens bíblicas que, parecem puxar para lados opostos sobre o papel da mulher? Essa distinção funciona como a chave principal que o estudo oferece para reler os textos que normalmente são vistos como restritivos. Vamos pegar 1 Coríntios 14, 34 e 35, por exemplo. Aquele que diz para as mulheres permanecerem em silêncio nas igrejas. Esse é um dos mais citados, né? Com certeza. Primeiro, o contexto. O estudo reforça muito isso. O capítulo 14 inteiro está lidando com um culto que era uma bagunça lá em Corinto. Uma confusão geral. Total. E a ordem de calar-se não é só para mulheres, veja bem. Paulo manda calar quem fala em língua sem intérprete, manda calar até um profeta se outro tiver uma revelação na hora. O pedido de silêncio às mulheres parece se encaixar nesse esforço maior de botar ordem na casa. Faz sentido ao olhar o contexto geral do capítulo. Segundo, que tipo de fala exatamente estava sendo proibida? A instrução que vem logo depois, se querem aprender alguma coisa, perguntem a seus maridos em casa, sugere na interpretação que o estudo apresenta que o problema era uma fala que atrapalhava. Talvez perguntas ou contestações feitas na hora errada, de forma inadequada durante o culto. Não seria a profecia em si, então? Aparentemente não. Porque seria estranho Paulo proibir aqui a profecia que ele mesmo permitiu e regulamentou lá no capítulo 11, né? Verdade. Seria uma contradição no mesmo livro. Exato. Então, a harmonização que o estudo propõe é: Paulo não estaria se contradizendo. Ele estaria coibindo a participação na desordem geral que estava prejudicando o culto em Corinto. Seria uma questão de ordem, de bom senso, naquele contexto específico. E não uma proibição universal para a mulher nunca mais falar na igreja no momento certo. Entendi. Uma questão contextual de ordem. E 1 Timóteo 2, 11 e 14, aquele do não permito, ensine nem exerça autoridade autentem sobre o homem. Certo. O contexto aqui, como a fonte lembra, é a luta contra falsos mestres e doutrinas estranhas em Éfeso. Paulo está orientando Timóteo nessa batalha. E parece que algumas mulheres talvez estivessem sendo mais vulneráveis a esses enganos, ou quem sabe até ajudando a espalhar. Um ambiente de confusão doutrinária. Isso. E aí voltamos para aquela palavra-chave, autentem. A perspectiva do estudo aqui é consistente. Não se trata de qualquer ensino ou qualquer autoridade. A proibição seria especificamente contra a tentativa de dominar ou de se colocar como a fonte da doutrina. Aquela ideia de ser o autor. Exatamente. Paulo estaria impedindo que a mulher tomasse para si o ofício de guardiã e definidora final da doutrina da igreja, função que ele associa ao presbítero ou bispo e justifica usando o argumento da ordem da criação, que ele menciona logo em seguida no texto. Então, a harmonização seria que 1 Timóteo 2 não proibiria o ato de proclamar a verdade de Deus, que seria pregar, profetizar, mas sim a usurpação do ofício de autoridade doutrinária e governamental que estrutura a igreja. A mulher não deveria sentar na cadeira de legisladora da fé, mas poderia ser uma executora autorizada da palavra. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre como diferentes dons e funções podem coexistir e se complementar dentro da comunidade. Exatamente. Leva a pensar sobre isso. Interessante. Porque se essa leitura dos textos de restrição for aceita, focada mais na ordem e no ofício de governo, então aqueles outros textos, os que mostram mulheres ativamente ministrando a palavra, ganham uma nova luz, né? Sim, completamente. Deixam de parecer, exceções problemáticas e se tornam, na visão dessa fonte, exemplos do que se espera na nova aliança, o Espírito agindo através de todos. Perfeito. Essa é a ideia. O estudo até destaca alguns casos bem conhecidos. Temos Priscila, por exemplo, em Atos 18, junto com Áquila, ele expôs com mais precisão o caminho de Deus a Apolo.
E Apolo já era um pregador, conhecia as escrituras. Um ensino teológico claro, direcionado a um homem. Mas o estudo observa o contexto, né? Foi algo mais privado, relacional. Priscila ali estava exercendo um dom de ensino, não ocupando um cargo formal de autoridade hierárquica sobre Apolo. A diferença entre dom e cargo. Isso. Temos também as filhas de Filipe, o evangelista. 4 profetisas, em Atos 21. 4. E a própria promessa do Pentecostes, que já falamos, Atos 2. Filhos e filhas profetizarão. Se a pregação é entendida como ato profético, esses exemplos se encaixam perfeitamente. Ver essas mulheres como profetisas se alinha com esse modelo que diferencia o dom da função de governo. Faz todo sentido. E tem Febe também, né? Em Romanos 16. Sim, Febe. Paulo a recomenda muito e a chama de diáconos da igreja de Cencreia. Diáconos, que pode ser diaconisa, ministra, serva. Exato. A tradução exata pode variar, mas o ponto é que indica uma posição de serviço reconhecida, de responsabilidade na igreja com o aval do apóstolo. Mostra mulheres em papéis ministeriais importantes. Claramente. Então, com base nessa linha toda, distinção, função, ofício, a releitura dos textos e o estudo chegam a algumas conclusões práticas para a igreja hoje, certo? Isso. Basicamente, 3 pontos centrais emergem dessa perspectiva que o estudo apresenta. Primeiro, o ofício pastoral é entendido como a liderança governamental e a responsabilidade pela autoridade doutrinária final na igreja local. O papel do presbítero ou bispo seria, biblicamente, reservado aos homens. Essa conclusão se baseia na interpretação que a fonte faz dos textos de Paulo, especialmente 1 Timóteo 2, e a referência à ordem da criação. Ok, o ofício de governo. Segundo, o dom espiritual da pregação que, como a gente viu, o estudo equipara funcionalmente à profecia. Proclamar, explicar, aplicar a palavra para edificar, exortar, consolar. Esse dom é concedido pelo Espírito Santo tanto a homens quanto a mulheres. Não haveria restrição de gênero quanto ao dom em si. O dom é para ambos. E terceiro, como consequência, mulheres poderiam exercer o dom da pregação nos mais diversos contextos da igreja, inclusive no culto público principal. A condição para isso, segundo essa visão, seria o reconhecimento desse dom pela comunidade e pela liderança, e que esse ministério fosse exercido sob a autorização e a cobertura espiritual da liderança pastoral masculina estabelecida, os presbíteros pastores. Certo. E só para ficar bem claro o ponto final dessa proposta. Nesse modelo, a mulher que prega não estaria exercendo autoridade sobre o homem, naquele sentido que 1 Timóteo 2 proibiria. Por quê? Porque a autoridade governamental, o ofício, a palavra final na direção da igreja continuaria com o presbitério masculino. Entendi. A autoridade que ela manifesta ao pregar seria a autoridade da palavra de Deus que ela está transmitindo, agindo como uma mensageira autorizada por esta liderança. Então, o que tudo isso significa? Na prática, por essa análise, significaria que a Bíblia não impediria a mulher de pregar, mas sim de ocupar o ofício de autoridade governamental final na igreja local? É isso? Essa é a síntese da posição apresentada no estudo, sim. Ok, recapitulando o fio da meada. A análise que a gente explorou hoje gira em torno dessa distinção-chave que a fonte propõe separar o dom ou função da pregação, entendido como profecia, acessível a mulheres, do ofício de autoridade governamental, visto como presbiterato, restrito a homens. Exato. E essa separação, argumenta o estudo, permitiria harmonizar diferentes textos bíblicos, abrindo espaço para a pregação feminina sem contradizer as passagens sobre liderança masculina no ofício pastoral. E essa discussão toda, sabe, nos deixa com uma reflexão interessante, que vai além só do púlpito, mas inspirada por essa linha de pensamento. Se a gente aceita essa distinção entre função e ofício, como é que isso poderia nos levar a repensar não apenas quem pode falar em certos momentos, mas, de um jeito mais amplo, como os dons espirituais de todos os membros da igreja, homens e mulheres, são identificados, são incentivados e são usados para a edificação de todo mundo, no dia a dia da comunidade, muito além do culto formal de domingo, sabe? Nossa, é uma pergunta que ressoa mesmo. Como usar os dons de todos? Ótima reflexão. Esperamos que essa exploração do material fornecido
tenha trazido clareza e alguns elementos úteis para pensar sobre este tema tão vital e, às vezes, tão delicado. Nossa análise se encerra por aqui hoje. E assim chegamos ao final do nosso estudo. Eu espero imensamente que tenha sido edificante, tenha trazido novas perspectivas para você. Muito obrigado pela sua companhia. Se você deseja revisar ou aprofundar ainda mais, não se esqueça de acessar o material completo no link na descrição. Se este conteúdo lhe agregou valor para você, considere se inscrever no canal, deixar seu comentário com suas dúvidas ou reflexões e, por fim, compartilhar esse conhecimento com mais pessoas. Fique com Deus e até o nosso próximo estudo. Questionamos sem desviar, buscando a essência do acreditar. Lutas travadas sem parar, na resenha vamos encontrar.